Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isaltino Martins aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, amém? Bom, mas como de costume, né, não posso deixar de pedir que você deixe aí o seu like, tá bom? É muito importante. Que você também deixe seus comentários, tá? Que você se inscreva no nosso canal, tá? E que você compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que deveria assistir esse vídeo, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas através da sua ajuda, amém? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que não é um assunto muito popular, tá? Mas é um assunto extremamente recorrente. Todos os dias nós vemos acontecer e obviamente que um dia seremos nós, né? Seremos eu e você. E o assunto é morte. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você em cima desse assunto. Você tem medo da morte? De repente você fala assim, pô Marcinho, mas que pergunta é essa? Quem não tem medo da morte? Muitas pessoas não têm medo da morte. Obviamente que talvez a gente tenha medo do processo da morte. Talvez nós tenhamos medo do desconhecido, nós não sabemos o que vem depois. Ou melhor, ratificando, algumas pessoas não sabem o que vem depois e por isso tem medo. Mas quando você sabe o que vem depois, quando você já sabe o que vai acontecer, o medo ele deixa de existir. E esse é o objetivo desse vídeo. É fazer com que você deixe de ter medo da morte. E que você entenda que, na verdade, a morte ela é a entrada para a verdadeira vida. Obviamente que, abre aspas, existem dois caminhos após a morte, né? Existe o caminho da vida eterna e existe o caminho da perdição eterna, do sofrimento eterno. Talvez alguém vai falar, mas já vem ele com a ideia de inferno. Jesus foi quem mais falou sobre inferno. Inferno não é ideia minha, inferno não é ideia da mente humana. Inferno é algo que foi criado, é um lugar que foi criado para o diabo e os seus demônios e os seus seguidores. Porém, como muitas pessoas acabam optando por seguir o diabo, então elas também vão seguir o diabo até o inferno, ok? Basicamente é isso. Hebreus capítulo 9 vai estar falando do sacerdócio de Cristo, da segunda aliança, né, que Deus faz com o homem. Né? A primeira aliança era através da lei, a segunda aliança é através de Cristo. E como de costume você já sabe, nós não temos o hábito de ler todos os versículos do texto para não ficar muito grande e aí nós não conseguirmos entregar a mensagem, né, nesse período de tempo de máximo de 12 minutos, que é a nossa proposta. Então a gente leu um versículo e dá para você mais ou menos um panorama do que vinha antes, né? Para que a gente não fique descontextualizado, para que a gente não fale nada que o texto já não tenha dito antes, ok? Então o texto está falando do sacerdócio de Cristo, que Cristo morreu, que Cristo entrou no céu uma vez por todas, que Cristo ele é o sacrifício perfeito, que você não necessita mais de um novo sacrifício, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele tem mais prazer em que se obedeça do que em se ofereça sacrifícios, né? E talvez aqui esteja a grande dificuldade, né? Nossa, minha, sua, do ser humano em geral, obedecer a Deus. Mas Deus tem mais prazer em que se lhe obedeça do que em se lhe oferecer sacrifícios. Bom, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, ó, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para dizer o seguinte, é claro que eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas não têm problema quanto a isso.
a questão de acreditar numa segunda vida, numa outra vida. E essa ideia é uma ideia muito difundida. As pessoas acreditam na possibilidade de uma outra vida. É comum as pessoas dizerem: em outra vida eu acho que eu fui isso. Em outra vida eu devo ter sido muito mal. Deixa eu te dizer, não existe outra vida. Você já ouviu falar de roleta russa? Roleta russa, aquela história que o cara pega um 38, né? Ele abre o tambor, ele coloca uma bala, ele gira e ele aperta. Obviamente com a intenção ali de suicídio, ou às vezes até mesmo de tortura. Então, a bala, aquela bala ali, é a sua vida. Você só tem uma vida. Você só tem uma chance. A palavra de Deus, ela está enfaticamente dizendo aqui, ó: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez. Só tem uma vez, só tem uma chance. É uma única vida. Talvez alguém em algum momento no futuro, não sei quando, veja esse vídeo e isso traga esclarecimento para essa pessoa. Tá? Talvez para você, Martim, mas isso não faz sentido para mim. Talvez para você não. Mas talvez você conheça alguém que crê nessa invenção maligna. Porque isso é uma invenção maligna. É uma mentira contada que muitas pessoas absorveram, adotaram para si e adotam como verdade. Veem como verdade, mas a própria Bíblia está falando, é uma vez só. É só uma vez. Né? Eu costumo dizer que quem me engana uma vez só, né? Quando eu falo de enganar, eu falo de usar de má fé, essa coisa toda, né? Não estou dizendo que eu não perdoo as pessoas, não é nada disso. Estou falando assim, quando as pessoas me enganam, né? Quem me engana, quem me dá uma volta é uma vez só, né? Claro que existem casos e casos, tá? Mas a questão da vida é isso. E aí, a palavra de Deus é mais enfática e ela vai mais longe e ela diz, e vindo depois disto o juízo. Não existe a menor possibilidade de haver uma segunda vida, de vir numa outra forma. E aí, no versículo 28 ele diz assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, a nossa esperança e o fato de nós não termos medo da morte, ele está baseado nisso aqui. Que Cristo, ele morreu, ele se ofereceu para tirar os pecados. E o que impede o ser humano de alcançar essa paz e essa certeza? É viver uma vida de pecado. Martins, então você não peca? Claro que eu peco. Mas hoje a minha vida não é uma vida de pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não tenho mais prazer em viver uma vida errada. E obviamente que isso, né, não é por causa disso, mas é por causa daquilo que ele fez. Ele se ofereceu por mim. Eu reconheci esse sacrifício, eu aceitei esse sacrifício e hoje eu tenho a garantia baseado naquilo que ele fez, não naquilo que eu faço. Porque não é pelas minhas obras, é pela minha fé. Mas o apóstolo Tiago já disse que a fé sem obras é morta. Então, obviamente que eu também faço obras. Mas as obras que eu faço não são obras para que eu seja salvo. As minhas obras são obras que eu procuro fazer baseadas em obedecer a Deus. Porque isso também são obras. A gente não pode entender obras como ajudar uma velhinha, ajudar instituições de caridades, sei lá, sabe, ajudar. Claro que tudo isso faz parte. Mas nada disso nos garante a salvação. Nada disso nos pode fazer deixar de temer a morte. E, gente,
a história recente nos mostra aí como as pessoas ficaram apavoradas com a pandemia. Como as pessoas, sabe, surtaram. E até hoje, sabe, é um medo que vai além assim, da explicação humana. Por quê? Porque não tem essa garantia. Porque não tem essa certeza. Porque não tem essa paz. E esse é o objetivo desse vídeo. É fazer com que você deixe de ter medo da morte e entender que ela digamos assim, ela é inevitável, mas que em Cristo, estando em Cristo, você não precisa viver apavorado. Claro que nós queremos viver, claro que nós queremos ver os nossos filhos, os nossos netos, claro que nós queremos conquistar os nossos sonhos, claro, é óbvio, mas a morte é inevitável. Mas não é pelo fato dela ser inevitável que você precisa ter medo dela. Você precisa ter a garantia de que ainda que você morra, você vai viver eternamente. João 11:25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E deixe que Ele traga paz ao seu coração. Entendendo que você vai morrer, mas você não vai morrer eternamente. Você vai estar com Ele eternamente. Amém? Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. E se você foi abençoado com esse vídeo, compartilha com alguém que você ama. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.